Hoje vamos dar continuidade do estudo de Ezequiel. Este é o quarto estudo do livro de Ezequiel, a visão das quatro criaturas. Recentemente temos enfatizado o mundo espiritual, as dimensões celestiais. Queremos entender e buscar de Deus que abra realmente os nossos olhos espirituais, para que possamos ver o mundo espiritual do céu. Creio que Deus abriu os olhos de Ezequiel e permitiu que ele visse o trono de Deus nos céus. Ele levantou o espírito de Ezequiel de maneira que ao mesmo tempo estava na terra e no céu. Enquanto estamos a estudar isso, vamos orar para que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais e possa levantar o nosso espírito, assim como a nossa alma, para que mesmo que ainda estejamos vivendo nesta terra, possamos consolidar com o mundo do céu na nossa vida, nas nossas orações e na nossa adoração. Vamos ler Ezequiel capítulo 1, versículo 4 até 10. Isto faz parte dos estudos que tem o título de A Visão dos Quatro Seres Vivos. Ezequiel capítulo 1, versículo 4 a 10. Ezequiel capítulo 1, versículo 4 a 10. Então olhei e contemplei uma terrível tempestade que se aproximava vinda do norte. Uma nuvem enorme, com relâmpagos e raios intensos, cercada por forte luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. Algo semelhante a quatro seres viventes se deslocavam do meio da nuvem. Tinham aparência humana, mas cada um desses seres também tinha quatro faces e quatro asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um benzeiro e brilhavam como bronze polido. Eles tinham mãos humanas debaixo das asas nos quatro lados, e os rostos e as asas dos quatro eram assim. As suas asas encostavam umas nas outras. Quando se movimentavam, não se viravam, mas caminhavam sempre para frente. Em relação à aparência dos seus rostos, os quatro da frente tinham faces semelhantes às humanas. Do lado direito tinham cara de leão, do lado esquerdo suas caras eram semelhantes às de boi, e os que ficavam atrás tinham cara de águia. Esta é a palavra de Deus. Amém. Se pode imaginar imagem daquilo que acabaste de ler, talvez o que te venha em mente seja um monstro. E estes são os seres que rodeiam o trono de Deus. Então não pode dizer que há monstros ao trono de Deus. Então vamos pensar naquilo que é o sentido espiritual. Primeiro, Deus mostra a Ezequiel quatro visões antes de o comissionar como profeta. Podemos pensar num profeta como alguém que proclama a palavra de Deus, uma palavra que vem diretamente para o povo desse momento. Não é profetas para esta era, mas vamos receber a mesma tarefa de proclamação da palavra de Deus num tempo em que vivemos, que chamamos o tempo dos últimos tempos. Não precisas ser um Billy Graham ou um pregador renomado. Poderás ser um mensageiro para seu amigo, seus familiares, primeiro de todos para si mesmo. Assim como Deus deu o livrinho para o apóstolo João,
Ele disse, você precisa comer o livrinho e profetizar de novo. Comer o livro significa digestionar, saciar primeiro com ele. Viver de acordo com a palavra, e é assim que poderás ser capaz de profetizar. E a primeira visão que Deus mostrou a Ezequiel foi a visão dos 4 seres vivos que estamos para estudar. A segunda visão foi a visão das 4 rodas. Isso se encontra no Ezequiel capítulo 1, versículo 15 a 21. E a terceira coisa é algo parecido com o espaço. No segundo dia, Deus dividiu as águas de cima e de baixo. Houve um espaço. Alguma coisa como espaço. Vamos pensar acerca disso mais tarde. E a visão do trono acima do espaço. E o trono acima do espaço deve ser o trono de Deus, certo? Parece que é uma escada indo cada vez mais perto de Deus. Talvez sejam os 4 níveis de fé que precisamos percorrer. Notaremos enquanto estivermos a estudar e considerar cada uma das visões. A visão dos 4 seres vivos tem as seguintes características. Primeiro, os 4 seres vivos tinham 4 faces, cada uma delas. Todos os 4 seres vivos tinham a face humana, a face do leão, a face do boi e a face da águia, como já lemos nesta passagem. Essas 4 imagens indicam as tarefas e características destes 4 seres vivos. Vez aparece a palavra ser vivo. Vemos isso pela primeira vez em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus formou o homem com o pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida e tornou-se ser vivente. E estes são 4 seres viventes em um. Deus é 3 em 1, mas estes são 4 em 1. O que é um ser vivente? Você tem alguma pista de que o que é que poderia ser isto? O que deveria ser os 4 seres viventes? Seriam os 4 de vocês? São os 4 aspectos dos seres viventes que Deus criou no início. Deus mostrou a imagem dos 4 seres viventes antes de comissionar ao Ezequiel para lhes mostrar as atividades e tarefas que ele deve cumprir quando ele é comissionado igual a estes 4 seres viventes. Em outras palavras, para que nós sejamos obreiros de Deus, aqueles que cumprem os serviços para Deus, precisamos de ser seres viventes, precisamos receber o seu sopro de novo. Precisamos do sopro de vida de novo, precisamos ter estes 4 aspectos. Então, a face do homem representa a sabedoria. A sabedoria é diretamente relacionada à vida. Provérbios 3, versículo 18. Ela é a árvore da vida para todos aqueles que a pegam-na. Ela refere-se à sabedoria aqui. Em Provérbios, a sabedoria está na forma feminina. Quando fala da sabedoria, diz-se ela. Ela é a árvore da vida para aqueles que a pegam-na. E felizes são aqueles que agarram continuamente. Veja que Adão e Eva foram enganados pela serpente, Satanás. E a serpente diz, se você comer desta árvore, você terá a sabedoria.
Você terá conhecimento como Deus. E isso te elevará para o nível de Deus, que era uma grande mentira, certo? Porque a verdadeira árvore que poderia dar a sabedoria era a árvore da vida. Não ser enganado pela árvore do conhecimento do bem e do mal, as tentações deste mundo de Satanás, como se fora a árvore da vida. Provérbios 13, versículo 14. Provérbios 13, versículo 14. Diz que o ensinamento dos justos é a fonte da vida, para te afastar das armadilhas da morte. Então, as pessoas com a verdadeira sabedoria receberão a vida e receberão a sabedoria de se esquivar da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a árvore da morte e armadilhas da morte. Segundo, o temor do Senhor é o início da sabedoria. A sabedoria é a vida. Este é o primeiro ponto acerca da sabedoria. Segundo, o temor do Senhor é o início da sabedoria. Como é que podemos receber a sabedoria e nos tornarmos pessoas sábias? Será que queremos que os nossos filhos sejam sábios? Enquanto vives neste mundo, nós precisamos ensinar-lhes o temor de Deus. Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o início da sabedoria e o conhecimento do santo, o entendimento. Temor não é ter medo. Não tenta lhes assustar com o nome de Deus. O temor referido aqui é a reverência santa. Terceiro, alguém pode obter a sabedoria quando seguir a palavra de Deus. Em outras palavras, a sabedoria está contida na palavra de Deus. Provérbios capítulo 22, versículo 17. Inclina os teus ouvidos e escuta as palavras do sábio e aplica a sua mente para o meu conhecimento. Veja que o conhecimento vem depois da sabedoria. Veja que a sabedoria está conectada ao mundo espiritual. Quando recebemos a palavra do Espírito, o mundo espiritual nos dará sabedoria. E essa sabedoria nos permitirá a obter o conhecimento. De Coríntios capítulo 12, versículo 8. Porque para um é dado a palavra da sabedoria através do Espírito, e ao outro a palavra do conhecimento de acordo com o mesmo Espírito. Veja que a sabedoria é dada e o conhecimento é dado de acordo com o mesmo Espírito. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3, 16 diz que habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Este é o primeiro passo que nós precisamos, assim como para os nossos filhos. De ensinar-nos a nós mesmos e aos nossos filhos temer ao Senhor, porque isso nos resultará em ter a sabedoria assim como para eles. Temer ao Senhor significa ter respeito por Deus, um santo respeito, na adoração, em ver nos encontros de oração na igreja e escutar com atenção a pregação quando é pregada, independentemente da pessoa que estiver a pregar. A palavra de Deus vir a nós. A palavra de Deus nos dará a sabedoria. Quando a sabedoria florescer em nós, vai nos dar o entendimento e conhecimento, hinos e cânticos espirituais. Eu posso garantir através do Espírito de Deus. Aqueles que estudam, conhecem a palavra de Deus, vão ter excelência até na matéria secular nas escolas. Aqueles que entendem a palavra de Deus serão sábios que quaisquer pessoas e terão melhor conhecimento, mesmo nesta terra. Amém. Vocês entendem o jogo de baseball? Quando a pessoa lança a bola,
aquele que guarda, abre as mãos e a bola entra e ele fecha. Então, quando você diz amém, eu creio que você está abrindo a sua mão para receber. Senão, a bola vai bater na sua cara. Por favor, tentam pegar a bola. Segundo, temos a face do leão, que representa a coragem. O leão é poderoso entre as feras, diz-se que é o rei da floresta. Provérbios capítulo 30, versículo 30, diz que o leão que é poderoso entre as bestas e não o dá retaguarda diante de qualquer. A face do leão representa a coragem e ousadia. Os retos com a coragem são ousados como o leão. Provérbios capítulo 28, versículo 1. O maligno fugirá sem que haja alguém que lhe persiga, mas o reto é ousado como um leão. Se recebermos essa bênção, Deus vai nos dar a sabedoria. Como a face do homem, Deus nos dará a coragem, como a face do leão, para vencer a este mundo. Estamos a estudar isto. Vamos colocar no nosso coração não apenas o eu, para que não sejamos egoístas em dizer abençoa-me a mim apenas, mas também abençoa os meus membros da família, os meus filhos, as crianças da escola dominical, os nossos jovens Timóteos, os nossos Elias, os nossos ministérios. Tenha esse tipo de oração no coração enquanto recebe esta palavra. Não vai abençoar apenas a ti, vai abençoar também a eles, mesmo que não estejam aqui. Para que os demônios, o reino das trevas, não lhes amedronte. Eles terão o coração de leão, o espírito de leão. Para que, como leão, eles tenham coragem, ousadia para vencer os adversários deste mundo. Representa a fidelidade e dedicação. Fielmente para o seu dono. Números capítulo 7, versículo 3. 6 carros cobertos e 12 bois. 1 Timóteo 5, versículo 18. Porque a escritura diz, não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. O boi sacrifica tudo para o seu dono antes da sua morte e até mesmo depois da sua morte. Dizem que nada você deita para fora que vem do boi. Quando vivo, é útil para nos ajudar a arar a terra, negócio, vender e tudo isso, todo esse ganho vem para o dono. O boi conduz uma vida sacrificatória, ou seja, sacrificial. Quando morto, a pele é usada para fazer coisas e a carne é muito boa para se comer. Os ossos, a cauda, as patas, tudo é útil para os homens. Levítico 3, versículo 1. E se a sua oferta for sacrifício passivo, se a oferecer de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem mancha diante do Senhor. Mesmo para os sacrifícios a Deus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E isto tipifica e simboliza o sacrifício dado a Deus, até mesmo o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. O boi conhece o seu dono. O boi não é apenas fiel ao seu dono sacrificial, mas também conhece o seu dono. Uma das coisas que Deus deseja de nós como seu povo é que o conheçamos.
Isaías 1, versículo 3. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. O homem é melhor do que o boi ou é o boi que é melhor do que o homem? A mensagem de Deus para Ezequiel era para que ele dedicasse a sua vida fielmente como um boi para fazer com que o povo pecador de Israel reconhecesse, descobrisse os seus pecados. A questão é, será que nós estamos dispostos a sacrificar a nossa vida, até mesmo a morte, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que sejamos um sacrifício vivo para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo? A face da águia representa a rapidez e fé. A águia rápida, versículo 26. São como navios veleros, como a águia que se lança a comida. A águia voa acima. Isaías 40, 31. Eles voarão como as asas, como águias. Uma das coisas que diz é que as águias têm capacidade de olhar diretamente ao sol. Por isso que podem voar sem se importar com o brilho do sol. As águias representam as pessoas que podem fixar os seus olhos no Senhor e na palavra de Deus. Que tipo de tempestades possam sobreviver, elas não são desviadas, não são puxadas, não são movidas para qualquer lugar com tempestades, com ciclones, com ventos, com vendavais. Eles se aproveitam dos vendavais para subir o mais alto possível. Não precisam se esforçar muito para subir. Eles aproveitam o momento de vendavais. Isso representa aquelas pessoas que têm a fé madura, que quando as dificuldades sobrevêm, eles aproveitam as dificuldades para amadurecer cada vez mais a sua fé. Cada vez mais e se aproximar cada vez mais a Deus. Disse que Deus está no mais alto. Então, quando voamos cada vez mais, significa que estamos a nos aproximar a Deus. Lembra-se quando Moisés desceu depois das 8 sessões para o Monte Sinai? Quando ele estava a descer, disse que a face dele brilhava. As pessoas disseram que nós temos medo de aproximar e ele tinha que se cobrir com um véu. As pessoas que podem ver essa luz e não se machucar. Moisés estava falando com Deus naquele Monte Sinai. Ele estava envolto daquela luz e ele era capaz de suster aquela luz. A luz estava nele e ele refletia aquela luz. A luz da glória de Deus. No céu, a Bíblia diz que a luz de lá brilha muito mais do que a luz do sol. Experimenta você olhar diretamente para o sol alguns minutos ou alguns segundos, vai te cegar. E a Bíblia diz que a luz do céu brilha ainda muito mais que a do sol. Às vezes, cada vez mais que Deus brilha o seu brilho para que nós vivemos ou escurecemos, ou somos cegados, não conseguimos ver. Porque não podemos suster aquela luz. É tão reluzente que não conseguimos suportar. É por isso que os pecadores, ao parar e ver a luz de Deus, vão morrer. Não sei se você pode entender isto. Quando a esfera espiritual é tão brilhante, nós, pecadores, não podemos suportar. A palavra de Deus, a
às vezes é difícil para nós digestionar. Que Deus nos dê a fé como a de águia, para que possamos suportar a verdade, para que não possamos morrer e a glória de Deus possa brilhar para nós. O voo da águia simboliza quanto está esperando no Senhor na fé absoluta. Enquanto comissionava a Ezequiel como profeta, Deus mostrava que as suas tarefas eram como aquelas das quatro seres viventes. Notavelmente, a face do boi representa todos os seres viventes e suas patas eram como o casco de benzer. Ezequiel 1, versículo 7. Os seus pés eram retos como os pés de bezerro. Não eram como patas de águia e nem eram como patas de boi ou pés do homem. Isto o sublinha o quão devemos ser naquilo que são as nossas tarefas. Os pés são parte do corpo que nos leva a certos lugares, que nos lidera, nos leva em direção do lugar em que queremos ir. Então, os pés devem ser fiéis para nos levar aonde a fidelidade é necessária. Às vezes, quando vemos um grande trabalho naquele lugar, queremos nos desviar para outro lugar. Sempre queremos evitar, tentar ignorar e fazer de conta que não vimos que tem alguma coisa a ser feito ali. Mas se termos os pés como a de benzer, iremos para lá. Que a minha cabeça diga, ei, tem muito trabalho lá, mas estarei indo para lá e estarei a cumprir com aquilo que são as minhas responsabilidades. Creio que esta é uma das características dos membros desta igreja. Eu sei que às vezes não querem ir para lá, mas os vossos pés vos levam a se envolver nos trabalhos arduamente. Esta é a tabela dessas três diferentes visões que o Ezequiel viu. Na primeira visão, ele vê um ser que tem a face do homem, do leão, do boi e de águia. Na segunda visão, a mesma coisa. Tem a face do homem, do leão, do bezerro e de águia. Na terceira visão, tem a face do homem, do leão, do querubim e de águia. Os livros como Daniel e Apocalipse, estes quatro seres viventes são denominados de querubins. Deus colocou o querubim na via para o acesso à árvore da vida, depois de ter expulso o homem do jardim do Éden. Vamos perceber que os quatro seres viventes são os seres mais próximos ao trono de Deus. Os querubins, que referem-se a estes seres viventes, estão mais próximos da árvore da vida. Se nos aproximarmos ao trono de Deus ou à árvore da vida, o que iremos encontrar? É certo que iremos encontrar com querubins. Nas palavras de Ezequiel, os quatro seres viventes. Estas são as passagens, desculpa, a passagem do meio deveria ser Apocalipse 4, versículo 7, e não o Ezequiel. O santo abençoado que se encontra com o Senhor na sua segunda vinda é fiel e um servo sensível que dá ao povo a sua comida no seu devido tempo. Que não sejamos os únicos que nos aproximamos do trono de Deus, nos encontremos com os quatro seres viventes, mas que sejamos também as pessoas que cumprem com as tarefas dos quatro seres viventes. Que esta igreja seja uma igreja que tenha estes quatro aspectos, que vão cumprir com as atividades e tenham estes caráteres.
Mateus 24, versículo 44 a 46. Mateus 24, versículo 44 a 46 diz: Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor construiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Que sejamos estes fiéis servos. Que sejamos estes servos do Senhor que serão encontrados a servir a comida a seu devido tempo ao povo de Deus. É por isso que mesmo em momentos arriscados, nós arriscamos a nossa vida para ir e alcançar as vidas. É por isso que temos equipa que viaja para a Índia, Sri Lanka, Bangladesh, compartilhando a palavra de Deus. Nós completamente esse é o tempo que devemos andar e compartilhar a palavra, a comida espiritual. Se Satanás está trabalhando duramente, devemos trabalhar ainda mais que ele. Segundo, os 4 seres viventes estão no centro e ao redor do trono. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 6, ainda que tenhamos visto lá Apocalipse 4, versículo 7. Apocalipse é cada criatura, mas em Ezequiel é cada criatura contém 4 faces. Apocalipse capítulo 4, versículo 6 diz que e havia diante do trono como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Já mencionei que tudo em Ezequiel, porque o próprio Ezequiel é tipologia de Jesus. Ele prefigura aquilo que nós precisamos ser. E também Ezequiel representa aquilo que será Jesus. E vai ainda mais mostrando aquilo que nós deveríamos ser. E Ezequiel tem este dobro de profecias. O duplo simbolismo. Jesus veio a este mundo para mostrar aquilo que nós devemos ser. E aquilo que deveria ser o nosso objetivo em se tornar. Jesus veio para nos mostrar aquilo que nós devemos ser. É por isso que é natural que o seu Ezequiel representa Jesus, deveria representar aquilo que nós devemos ser no final. É a mesma coisa com os 4 seres vivos que representam aquilo que Jesus será. Na face do homem, Jesus veio como homem na terra. E ele cumpriu o simbolismo representativo pelas 4 faces, que são as 4 tarefas. E eventualmente é isso que nós precisamos fazer. Está no centro do trono. Jesus estava no centro do trono antes de vir a esta terra. Certo? Jesus é Deus. É Ele que se senta no trono. Ele deixou o seu trono, humilhou-se a si mesmo. Ele veio a esta terra. Conhecemos essa passagem de Filipenses, capítulo 2, versículo 6 a 8. E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma do homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele que se senta no centro do trono, mas ele veio e morreu na cruz. Ele foi sepultado e ressuscitou, e a Bíblia diz que ele está agora sentado na destra do trono. Ele deveria estar no centro do trono, mas está ao redor do trono, como se fora querubim, os 4 seres viventes. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Ele sentou-se à destra do trono de Deus. Capítulo 10, versículo 12. Ele sentou-se no braço direito de Deus. 1 de Pedro 3:22, ele sentou-se à destra de Deus. Na consumação da história da redenção, Jesus se sentará no centro do trono. Quando é que isso vai acontecer? Quando nós estivermos
ao seu lado. Ele está mantendo, guardando este lugar para nós agora. Não há ninguém maduro o suficiente para sentar no braço direito de Deus. Quem é o braço direito na guerra, no exército, no governo? O braço direito de alguém é aquele que vai executar tarefas como o braço direito para o rei, para o líder, para o gerente ou para a pessoa que lhe incumbiu a tarefa. Como nós ainda não estamos ali, Jesus está ocupando o nosso lugar. Quando nós crescermos e amadurecer espiritualmente para estar naquele lugar, seremos capazes de dizer: Jesus pode se acomodar e sente-se no seu trono. Aqui já estou para fazer a sua obra. Que possamos crescer e amadurecer espiritualmente até chegar a esse ponto. Deixar a Jesus sentar-se no trono e executarmos os trabalhos. Apocalipse 7, versículo 17. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Que esse dia chegue nos nossos tempos. Já no capítulo 22, versículo 3 diz: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e o do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Quando Deus nos pede para fazer alguma coisa e dizer: Deus, eu não posso, é como se dissesse: Deus, tu podes fazer por si mesmo. Deixa-me descansar, faça por si próprio. Os quatro seres viventes e o trono. Os quatro seres viventes não são eles que sentam no centro do trono. Eles são mensageiros que correm, indo de lá a colar, cumprindo as tarefas de Deus que está no centro do trono. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 11. E subiu um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Salmos 18, 10. E montou num querubim e voou sobre as asas do vento. As tarefas dos quatro seres viventes imitam a obra de Cristo. Da mesma forma que nós deveríamos imitar a obra de Cristo. A descrição daquilo que Jesus fez nesta terra são os quatro evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Quatro olhos diferentes ou quatro faces diferentes descrevendo o testemunho daquilo que viu, de quatro formas diferentes. Jesus é descrito como o rei. Lembra-se, o nascimento de Jesus nasce como o rei dos judeus. Esta é a ênfase. E no decorrer do livro de Mateus, Jesus é apresentado como o rei. Marcos descreve Jesus como um servo. O Lucas descreve Jesus como o filho do homem. No livro de Lucas, o próprio Jesus chama-se o filho do homem várias vezes. Mas já em João, Jesus é o filho de Deus. As quatro criaturas viventes, a face do leão, o rei das feras ou das bestas. Em Marcos, a face do boi, o servo fiel, representa Jesus como o fiel servo. Em Lucas, a face do homem é o Senhor de toda a criação, o Filho do homem. E em João, a face de águia, aquela que voa o mais alto. Em Lucas, Filho do homem, foca-se no lado humano de Jesus. Jesus, o homem, o Filho do homem. Mas João foca-se na divindade de Jesus. Jesus veio a esta terra, mas é o Filho de Deus. Ele vive no espaço. Ele representa os céus muito mais do que a terra. Os comissionados dos últimos tempos. Comissionados significa aqueles que são enviados para cumprir algumas incumbências. Isso referindo-se a mim e a ti. Assim como Jesus humilhou-se a si mesmo. Filipenses 2, versículo 3. Não façais nada de vanglória
de forma egoísta, mas com humildade considerai aos outros mais importante do que vocês mesmos. Tiago 4, versículo 10. Humilha-se na presença do Senhor e Ele te exaltará. Que Deus possa exaltar cada um de nós enquanto nos esforçamos para lhe servir da melhor maneira possível. Esta é apenas uma introdução para os 4 seres viventes. É minha oração que sejamos como os 4 seres viventes. Vamos orar. Amado Papai, te agradecemos por nos dar o espaço de considerar as tarefas celestiais que o Senhor incumbiu a cada um de nós, assim como para esta igreja. Por isso pedimos que o Senhor irá nos capacitar, porque nós somos pequenos, somos incapazes, somos fracos. Mas se o Senhor nos dar o seu Espírito, nos permitir provar a fruta da árvore da vida, nós queremos que o Senhor vai nos dar essa capacidade e o Espírito. Mas, Papai, comissiona-nos, envia cada um de nós aqui, que possa receber os nossos corações e orações. Te agradecemos, em nome de Jesus oramos. Amém.